Olá, eu sou Françoise Lira e esse é o Pode Chá com Elas, um podcast totalmente feminino e que traz mulheres do clube delas, que ajudam a transformar vidas, que fazem diferença na vida das pessoas. E nós estamos iniciando aqui, reinaugurando esse Pode Chá com Elas, com uma série Mulheres que Transformam. E eu não poderia deixar de trazer pessoas que ajudaram aí na transformação da minha vida. E eu já vou apresentar para vocês, mas antes eu quero apresentar aqui a minha co-host, que é a Kátia Freire, que é a proprietária desse estúdio maravilhoso, que é o Way Connect. Kátia, muito obrigada mais uma vez por estar colaborando aí com esse reinício, aliás, essa reinauguração, né, do Pode Chá com Elas. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade e vai ser uma honra estar aqui ao lado da Fran. Obrigada mais uma vez. E aqui, do meu lado direito, a Carol Campos, que é psicóloga e criadora da Tríade das Emoções. Ela vai explicar melhor para a gente como que é esse trabalho maravilhoso que ela ajuda mulheres a transformarem suas vidas com três elementos: dinheiro, tempo e espaço. Não falei na ordem, mas é sobre isso, né, Carol? Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Fran. Obrigada. E a Camila Ferreira, que é psicopedagoga, ela tem um trabalho maravilhoso com crianças autistas. Ela tem uma casa que chama Casa Tea Aprender, é isso mesmo? Isso mesmo. Falei certo? Que ela acolhe crianças autistas com TDAH. Ela foi uma pessoa que ajudou muito no cuidado do meu filho mais velho, que é o Inácio, que com TDAH também precisava de uma pessoa assim para acolhê-lo. E sou muito grata, muito feliz por esse acompanhamento que a Camila fez com ele. Depois eu acabei desconfiando também que eu teria, e ela me ajudou também nesse diagnóstico. Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre questões que envolvem também o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e transformação com essas duas maravilhosas. Então, com vocês, Camila e Carol Campos. Vou começar aqui pela Carol, porque no clube delas, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci e que me ajudou assim, no meu momento assim, de muita dificuldade de organização de tempo. Depois que eu desconfiei que eu tinha um TDAH, que eu fui em busca, fui diagnosticada, eu ainda assim, Carol, tinha muita dificuldade de me organizar. Cheguei a tomar medicação e mesmo com medicação eu ainda tinha muita dificuldade. E você pôde me mostrar que com ferramentas, né? Tinha alternativas que poderiam me ajudar e me ajudou muito. E hoje eu sou muito grata por eu ter conhecido você e você ter me apresentado, né, alternativas para me ajudar na minha organização do tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como pessoas que têm essa dificuldade, principalmente pessoas com TDAH, adultos e crianças, como que elas podem se beneficiar de ferramentas assim como essas que você oferece? Foi uma trajetória muito interessante, né? E quando você chega com o diagnóstico, você disse, olha, eu tenho aqui, toma aqui, ó, o TDAH. E agora? Aí eu falei, agora você precisa se organizar. Porque uma coisa é você receber o diagnóstico, a outra coisa é você ser medicada, e a outra coisa é você falar, o que eu faço a partir disso? Então, eu tenho uma expressão que eu uso muito, é assim, a partir do diagnóstico, quais vão ser as próximas ações? Porque a base é comportamental. Então, eu recebo essa informação, vou ser medicada, e aí? Quais comportamentos eu vou precisar organizar e gerenciar a partir dessa informação que eu tenho? Então, eu preciso de uma agenda, eu preciso de uma programação de tempo, eu preciso saber como que eu vou organizar as minhas coisas. E nós começamos organizando o espaço, não foi? Exatamente. Então, quando você chega e diz assim, posso falar em Claro, alguns detalhes, à vontade, né? à vontade. Você me permite? A gente chega, então, com a proposta de, deixa eu entender que espaço é esse. Então, mas eu preciso organizar o espaço, eu falei, porque se organizar o espaço, a gente não consegue organizar o tempo, porque eu não sei nem que tempo é esse para qual espaço que eu vou precisar Você ter. fala um pouco da desorganização? Porque pessoas geralmente com TDAH são um pouco desorganizadas com espaço, né? Exatamente. Então, a gente começa de dentro para fora. Eu preciso organizar o meu emocional, preciso organizar a minha condição física diante desse diagnóstico e eu preciso organizar os ambientes. Então, eu tenho que entender que espaços são esses por onde eu transito antes de começar a falar do gerenciamento do tempo. E foi esse caminho que a gente fez. Então, a gente começou de casa para a agenda. Né? Exatamente. E como é que eu posso envolver todo mundo que está na minha casa
para que as pessoas entendam que aquele tempo que eu gasto organizando minimamente coisas ali, ou pegando um tênis no meio da sala, ou pedindo para lavar uma louça, para gerenciar as coisas de dentro de casa, aquilo ali me toma muito tempo também. Falar sobre a desordem me toma tempo. Então, a gente organiza de casa para fora. E foi esse trabalho, foi assim que a gente iniciou a nossa trajetória. Então não adianta nada a pessoa só tomar uma medicação e achar que vai resolver, né, Carol? Porque a percepção do espaço, ela precisa estar direcionada também. Para entender assim, tá bom, eu vou tomar um remédio, eu vou ter mais, vou me organizar mentalmente e fisicamente melhor. Ok, mas se aquele espaço está caótico, ele me faz voltar para aquilo, para aquela desordem ali. E aí eu não consigo achar materiais para o meu trabalho, ou para criança ou adolescente, ou mesmo quem está na fase de graduação, ou outros estudos, você não consegue achar nem os materiais que você precisa para estudar. Se perde. E se perde. É. E eu vejo os médicos indicando muito, inclusive tem muitas pessoas não tomando medicação, né, indo para terapia, e é muito indicado hoje a terapia cognitiva comportamental. O que é essa terapia cognitiva comportamental e como que ela pode ajudar essas pessoas? Resumidamente, a cognitivo comportamental ela vai dizer a minha emoção e o meu comportamento. Como é que eu junto essas duas coisas e faço as coisas acontecerem? E tem muito a ver, né, com o que você trabalha. Sim, porque uma terapia que vai envolver só comportamento, ela vai olhar só para o comportamento e não vai considerar tanto ali a questão do emocional. Mas eu, diante de um caos, como eu me sinto? É o que a gente vai buscar. Então, eu tenho que buscar, eu busco, através dessa ferramenta, que a cognitivo comportamental é uma abordagem da psicologia, que a gente tem no curso de psicologia. E aí tem outros terapeutas que também têm esse recurso terapêutico para lidar com os clientes, né? Pacientes, para algumas pessoas que nomeiam pacientes, eu chamo de cliente. E quando você consegue ver que o comportamento afeta a sua emoção, você começa a se colocar com mais presença frente às situações ali desafiadoras que você tem. Então, uma delas é que comportamento eu preciso emitir para que essa condição de pessoa com TDAH seja mais leve para mim. Então, eu vou ser caótica, porque eu penso muito, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu sou ansiosa, porque são as características. Camila vai trazer isso também. E como que eu me desacelero? Me organizando minimamente, na mente e no espaço. E a pessoa com TDAH, ela tem essa fama de ser desorganizada justamente por isso. Lá em casa era, né? Já melhorou muito porque a gente foi buscar ajuda, né, dessas duas. Mas imagina, uma casa com todas as pessoas com TDAH, que caos, né? Se a gente realmente não contar com essa ajuda, vira um caos. E uma questão que depois eu vou falar mais para frente sobre Planejando e Realizando, que também é um programa da Carol, eu buscava muito a questão da organização financeira, que eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de me organizar financeiramente. E estando à frente, né, de um grande projeto, de também um negócio que surgiu aí, que foi o quintal, de aluguel, assim, ter que envolver com dinheiro muito diretamente, era algo que estava assim, mexendo muito comigo. E a Carol também, ela tem esse olhar. E justamente pela questão do TDAH também, ter esse viés de desorganização, vai para o financeiro também, né? Vai para várias áreas da vida. E como que você ajuda, né? E como que você me ajudou também, eu sou muito grata, porque fez toda a diferença passar pelos seus treinamentos. Fala um pouquinho para a gente dessa parte do financeiro, porque a tríade das emoções, né, que você estava falando aí agora das emoções, fala do tempo, espaço e dinheiro. Como que é essa questão da organização do dinheiro para o TDAH? Como que funciona e como que você pode ajudar essas pessoas? Vou contextualizar a tríade um pouco, até porque as convidadas farão a tríade também, então a gente já faz um merchan. Exatamente, lógico. A tríade vem de uma ideia que, a partir dos atendimentos, eu comecei a perceber que as pessoas repetiam os mesmos problemas. Então, eu não consigo me organizar no meu tempo, a minha vida está caótica, ou o meu espaço está desorganizado, ou eu não me sinto pertencente nos lugares por onde eu vou, e o dinheiro me tira o sono. Então, era tempo, espaço e dinheiro, se repetindo e com diversas nuances ali, de diversas formas. Foi quando eu defini que tempo, espaço e dinheiro te desorganiza emocionalmente, então nós temos aí 3 elementos principais que precisam ser vistos. Separadamente ou tudo junto e misturado.
Que é o que acontece. Quando a pessoa chega para uma imersão da tríade, ela fala, eu preciso resolver os 3. Mas grande parte chega dizendo assim, eu vim porque eu preciso receber mais, ganhar mais, porque eu não estou sendo valorizada. Então, muita gente chega pensando no dinheiro, que foi justamente por onde o Fran começa, né, na apresentação, você traz o dinheiro ele em evidência. E o último elemento que a gente pensa é o espaço. Exatamente. Porque a gente não sabe exatamente o que é espaço. Dentro da tríade, ele tem algumas especificidades, e esse é um spoiler para quem participa. Eu vou dizer assim, faça a tríade para você entender quais são as subdivisões, mas eu posso dizer que o espaço, ele pode ser o espaço físico, ele pode ser o espaço mental. Então, quando a gente olha para esses espaços e dá uma atenção, a gente vai ver que existem fatores que te fazem perder dinheiro. Uma casa desorganizada tem uma geladeira cheia de coisas que você não usa, e você vai para o supermercado e compra mais coisas que você não vai usar. Então, você perde dinheiro. E o guarda-roupa também, né? O guarda-roupa entra nisso também, porque você coloca roupas, às vezes, que não tem a ver com o seu estilo. A gente fala muito isso com as consultoras também. Até nisso, viu, também. Ajuda nisso. O que é importante para mim? O que eu preciso tirar do meu guarda-roupa? Então, você começa a organizar melhor, até para você não perder tempo na hora que você vai buscar uma roupa para sair. Você já vai lá e pega, porque aquilo ali já está dentro do seu estilo. Então, a tríade fala de tempo, espaço e dinheiro, quanto isso impacta as nossas emoções. Então, se esses elementos estão desorganizados, emocionalmente também nós ficamos desorganizados. Então, quando a gente começa um processo com qualquer pessoa, seja dentro do consultório ou dentro dos treinamentos, a primeira coisa que eu vou localizar é tempo, espaço ou dinheiro, por onde eu começo. Então, na nossa vida, a gente também tem que perguntar, o que está me impactando mais? É tempo, espaço ou dinheiro? E dali a gente vai. Então, quando você traz a questão do dinheiro, a gente conseguiu bons resultados, excelentes resultados em termos financeiros, porque você viu que a sua casa te abduzia, vamos falar assim. Sim. Ela te sugava a ponto de você falar assim, eu perco muito tempo dentro de casa, eu fico andando para falar das coisas que eu preciso organizar e eu não consigo sentar para trabalhar como eu poderia. Exatamente. Se a casa está em desordem, o seu tempo ele é muito maior para resolver aquela desordem, o seu dinheiro não vai vir, porque você precisa do tempo para fazer dinheiro. E quando você organiza esses 2 elementos, o dinheiro começa a acontecer. E aí você mais organizada também vai pensar, eu vou de Uber, eu vou de carona, eu saio. Que recurso é esse que eu tenho? O outro exemplo que eu dou é, você vai sair mais cedo porque você tem que encontrar o estacionamento, que pode ser na rua, por que você vai pagar estacionamento? Tem estacionamento pago para facilitar para quem chegou atrasado, mas tem estacionamento na rua se isso for viabilizar. Então, esses são os raciocínios que a gente trabalha dentro da tríade. Então, a tríade das emoções é esse evento. A Fran citou um outro evento que é o planejando e realizando. Porque dentro da tríade eu vou dizer quais são as subdivisões desses elementos e como eles acontecem na nossa vida. Só que colocar a mão na massa, a gente não consegue dentro desse tempo da imersão, que são 8 horas, a gente não consegue ir no nível de detalhes como a gente consegue no planejando e realizando. O planejando e realizando, ele acontece 2 vezes por ano. Para dizer assim, você precisa se antecipar ao ano que vai começar, para que você consiga ter uma visualização para esse ano que vai iniciar, de forma a trazer os elementos que você realmente precisa para esse próximo ano. Que seria, o que eu quero realizar naquele ano? E aí, Fran vivenciou a experiência em 2022. 22, tá aqui, ó, registrado. E nessa experiência, ela teve a chance de dizer assim, deixa eu fazer um planejamento aqui para os próximos anos, mais assim, especificamente para o ano seguinte, para 2023. Sim. E agora é você quem conta como é que foi a sua experiência com planejando e realizando, o que você teve de resultado. Nossa, eu sou muito fã desses treinamentos da Carol, sempre indico. Já fui várias vezes, devo continuar indo por muitas vezes, porque sempre que a gente vai, tem algo a aprender. Sempre tem algo novo, né? Porque muitas vezes a pessoa faz o treinamento e fala, não, já fiz. Não, gente, sempre vai ter alguma coisa ali. E toda vez que eu vou, eu sempre aprendo alguma coisa. E fazer depois o planejando e realizando, depois de já ter passado por essa consulta, né? Esse acompanhamento com a Carol sobre o TDAH, a gestão do tempo, né? Fui para a tríade das emoções. E só fazendo um gancho aqui, ela me ajudou a trabalhar a questão, né, do espaço da organização financeira e do tempo, né, com ferramentas
que eu conseguia não chegar no final do dia ali com aquela sensação de que eu não tinha feito nada. E o TDAH tem muito disso. Você começa a fazer uma coisa, para. E aí você vai lá para outra. Você faz 1000 coisas e no final do dia você não terminou de fazer nada. Isso é muito, né, da pessoa com TDAH. Então, com uma ferramenta que vocês vão conhecer lá no curso dela, né, no treinamento dela, de gestão do tempo, de 3 tempos aí, que eu acho sensacional e eu uso muito bem, foram, assim, fundamentais para me ajudar aí a conviver melhor com o meu TDAH. E aí, depois do Planejando e Realizando, eu fiz a primeira edição, né, a minha primeira edição, em dezembro de 2022. E tenho aqui uma cartinha, a Carol até trouxe para mim hoje, eu fiquei muito emocionada, de coisas que eu queria realizar em 2024. O quanto que é importante a gente se programar e a gente colocar no papel. Tem aí o mapa dos sonhos, né, que as pessoas falam. Isso aqui é como se fosse o mapa dos sonhos, só que eu escrevi, né, não coloquei imagens. E eu fiquei muito emocionada quando eu li e que eu realizei, das 10 coisas que eu anotei aqui, eu realizei 9. Uau! E eu falei assim, Carol, a única que eu não realizei não dependeu 100% de mim, que tinha uma outra pessoa envolvida. Então, quanto que foi importante eu colocar isso no papel, com a orientação da Carol ali, e correr atrás de realizar. Então, realmente, gente, eu super indico fazer esse treinamento da Carol, planejando e realizando. E é muito interessante quando você faz no final do ano, porque geralmente no final do ano a gente está com aquela expectativa de mudar muitas coisas, de realizar muitas coisas, né? E você colocar aquilo ali no papel, com todas as orientações que ela dá, tem um poder, assim, muito forte. E eu fico muito emocionada quando eu vejo, vou guardar isso aqui para sempre. E detalhe, hein? A Fran contou que tem uma ferramenta exclusiva também. Ela não falou qual é a ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi essa ferramenta e já registrei para gerenciamento do tempo. Uhum. E foi uma das ferramentas mais importantes também. Você precisa ver o tempo para você conseguir gerenciar. O que você não vê, você não gerencia. E principalmente quem tem TDAH, eu acho que todo mundo precisa, né? Mas eu acho que a pessoa que tem essa questão do TDAH, ela precisa muito mais dessas ferramentas. Então, eu super indico. Eu acho que você vai ter muitas pessoas de TDAH, viu? Querendo fazer seu curso agora. Mas porque vai ser um público, viu? Acaba que vocês abrem muitas janelinhas, né? E se desfocam. Exatamente. E essas ferramentas, elas são importantes mesmo. Eu queria só falar uma coisinha sobre a Carol. Eu ainda não fiz, né? O curso dela, ainda não conheço a ferramenta. Mas a Carol, ela é de verdade. Porque ela vive o que ela faz. Então, a gente percebe nos detalhes com ela, né? Na postura, na forma de falar, pontual. Né? Isso é importante, ela trabalha com o tempo, né, gente? Maravilhosa, organizada. Então, ela é a prova viva de que é capaz, né? De você estruturar ali o seu dia e tudo organizadinho. Uma pessoa que trabalha com gestão de tempo, ela tem que ser exemplo. Deve ser uma cobrança para você, né, Carol? Você já deve ter conseguido. Tem essa autocobrança, ela acontece sim, mas eu me permito errar também, sim, me permito não me cobrar tanto. Mas acontece, pode acontecer, um atraso, pode acontecer. Mas as pessoas ficam de olho, né? As pessoas estão sempre de olho. E elas falam isso. Mas você não tem gerenciamento do tempo? Você não trabalha com isso? Uma vez eu falei assim, eu não consegui, não deu tempo de eu fazer minha unha. Ela falou, mas você não trabalha com isso? Você não é da tríade das emoções? Muito debochada, inclusive. Aí eu falei assim, mas a perfeição não existe. Então, se você fizer 80%, 60%, de acordo com o que você tem ali de possibilidade, tá lindo. O grande problema é o não fazer. Porque o que a gente tem é pessoas fazendo, por exemplo, fazem a tríade, e eu ouço isso demais. Fulana fez a tríade e ainda está errando no tempo. Eu falo, e o seu, tá perfeito para você falar? Né? Então, é uma das coisas que a gente tem que considerar, assim, se o seu, não vai existir perfeição, existe tempo para cada uma das coisas. Tanto é que a Fran reforça isso. Eu volto e refaço, porque quando eu vou, a outra edição já tem outras coisas. E eu sou outra pessoa. Exatamente. E o ser humano é movido por novidade, né? O cérebro quer sempre novidade. Então, com certeza, se fosse a mesmice, eu não teria voltado. Então, realmente, sempre tem algo novo. E eu, assim, vou continuar fazendo, super indico. E quero que vocês também façam, tá? Já. Sim. Essa edição de setembro, eu acho que até você vai querer fazer de novo. Mas o interessante disso, igual de já ter feito, né, mais de uma vez... É porque, à medida também que vai se desenvolvendo, evoluindo, você vai ter um novo olhar. Você vai acessando outras coisas, por isso que
você absorve Tem coisas uma questão também que a né? Camila pode falar melhor. A pessoa que tem TDAH, eu já falei isso com a Carol também, ela tem uma necessidade, às vezes, de repetir até para ela conseguir absorver melhor. Muitas vezes, no primeiro, eu não consegui absorver tanto quanto eu consegui no segundo. Não faz sentido, Camila? Total sentido. Devido à falha nas funções executivas, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é o TDAH? O TDAH é um déficit nas funções executivas e um déficit metabólico de dopamina. E aí, especificamente em relação às funções executivas, uma que falha é a atenção. Essa atenção, e existem vários tipos de atenção sustentada, atenção dividida, e devido a essa falha na atenção, a pessoa não consegue absorver, captar todos os detalhes que ela deveria captar naquele momento, né? Então, às vezes, é necessário ela se reportar a repetições, ela fazer revisões, né, de forma estratégica para que ela tenha uma retenção melhor dos conteúdos, né? Exatamente, eu não poderia deixar de falar isso. Faz muito sentido, né, Carol? E tá tudo bem repetir. Exatamente. Tá tudo bem repetir. A minha emoção fala, eu quero ir nesse momento, que eu vou conectar agora outras coisas. Porque as pessoas se cobram muito, né, Camila? Sim. Então, quando elas falam assim, mas eu tenho TDAH e por que eu tô repetindo? Eu lembro que acho que da segunda vez que você fez, você chegou assim, mas então eu tô repetindo. Não, que bom. E tem gente que vai perguntar, mas por que você repetiu? Porque foi ruim? Né? Ela fala, não, porque existem outras coisas para serem vistas. Sim. E o interessante também é se permitir dizer isso. E se permitir dizer, vou sim fazer de novo, vou reforçar esse conhecimento. Exatamente. O que não é legal é a pessoa achar que vai e que já aprendeu tudo. Que vai resolver a vida. Porque nesse conteúdo, eu estou trabalhando desde 2008 com esse conteúdo. Pensando assim, se eu tenho um nível de ansiedade que me incomoda, eu tenho que ver isso. Exatamente. Se eu tenho uma agitação que me incomoda, eu preciso encontrar uma solução. E dali eu comecei a fazer as ferramentas funcionarem. Mas a tríade surge efetivamente em 2018. Então, vocês imaginam o que é viver todos os dias, em todas as horas, o que eu digo, que é o que a Kátia estava dizendo. Se você não vive, não prega o que você vende... Sim. Então, você fica incoerente. Exatamente. Que é o que acontece com você, né, Camila? Você vive o que você vende. Literalmente. Cartão postal. Nós devemos ter esse olhar, assim, para aquilo que nós falamos em sintonia com aquilo que a gente faz, né? Agora, uma coisa interessante que vocês falaram sobre a repetição. O que é a aprendizagem? A aprendizagem, ela ocorre com esse fortalecimento das sinapses, né? O encontro de um neurônio com outro no cérebro, que vai passando informação ali, né, entre os neurônios, e que ocorre a sinapse. E a sinapse, ela só se fortalece com repetição. Então, se está tendo mesmo essas repetições das edições, a pessoa ela tem a tendência a entender, absorver melhor, absorver cada vez mais. De repente falta isso para algumas pessoas e as pessoas não entenderam, porque tem pessoas que vão fazer e vão dizer assim, para mim não fez muito sentido. Mas de repente ela tem uma questão que ela precisa também olhar, né? E quem sabe, não é essa questão de às vezes precisar repetir para fazer sentido para ela. Mas... E é o momento, né? Eu tenho que entender se eu estou aberta ou não. A participar, se eu estou aberta ou não àquele novo conhecimento que vai ser apresentado. E é muito disruptivo, é uma palavra que a Camila gosta demais. Disruptivo é uma palavra, né? Esse acontecimento, esse evento é um acontecimento muito disruptivo, porque ele vai dizer assim para você, a bagunça da sua casa é o que te desorganiza também. E aí, o personal organizer fala isso, mas eu falo associando a emoção. E eu provo. E aí, quando a pessoa chega em casa e vê que se ela arrumar, a coisa vai acontecer, ela fala, opa, e realmente faz diferença, então aquilo ali é o que vai transformar. E falando da palavra disruptivo, e a gente falou também dos disfuncionais, a gente estava conversando um pouco lá fora, e a gente estava falando assim, e enquanto você estava conversando, explanando aqui, eu falei, a questão de ser disfuncional, eu perguntei para Camila hoje, quem não é disfuncional hoje? Me fala. Coisa, né? Me fala se tem alguém que não é disfuncional. Porque, a meu ver, todo mundo tem alguma disfunção. Ninguém é perfeito. E aí eu falei algo com a Carol que eu falei também em outra ocasião com a Fran, que
a nossa vulnerabilidade é o que nos conecta com os outros. Às vezes a gente quer passar um ar de perfeição e não existe. Eu achei interessante, a Carol falou, se existe uma perfeição, a pessoa não é humana. É insustentável, né? Não dá para sustentar a perfeição o tempo todo. Exatamente. Todo mundo tem alguma coisa a ser melhorada, né? Sim. E por falar nisso, né? E sobre o TDAH ainda, eu venho, né, descobrindo muitas coisas desde quando eu me permiti tentar me autoconhecer melhor. O TDAH foi uma das coisas, né? Depois do seu acompanhamento com o Inácio, com meu filho mais velho, que eu comecei a ligar, né, as anteninhas mais para isso. E eu tenho ouvido pessoas dizerem assim, nossa, mas parece que agora virou epidemia esse negócio de TDAH. E eu não concordo com essa frase, com essa fala, porque, a não ser que a pessoa realmente não tenha o diagnóstico e sai falando. Fez um testezinho ali de internet, né, e sai falando. Aí sim. Mas se ela tem um diagnóstico mesmo, faz um acompanhamento com você, né, aí leva lá e o neuro também vai avaliar, o psiquiatra, né? Por que isso tem acontecido? Porque tantas pessoas têm falado, né, que tem TDAH. Eu acredito muito que é por conta do autoconhecimento. As pessoas estão se autoconhecendo. Elas, opa, eu tenho isso. Aí elas buscam ajuda. Não é que é uma epidemia. Estou ouvindo muitas pessoas falarem que é epidemia de TDAH. Eu não consigo entender, né, que isso é uma epidemia. Realmente, as pessoas realmente buscando mais o autoconhecimento. Foi isso que aconteceu comigo. E, realmente, nós devemos ter cuidado com esse autodiagnóstico, né? Porque hoje, se você dá um Google ali, você consegue ter uma infinidade de informações. Mas, como você diz, a pessoa que vai por esse caminho de procurar, de fato, um profissional especializado para conduzir, isso é muito importante para que ela consiga ter esse autoconhecimento. Agora, eu entendo que esse aumento se deve ao fato de as pessoas quererem se conhecer melhor, mas também de os profissionais estarem mais capacitados para darem esse direcionamento. Não só em relação ao TDAH, como também todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, por exemplo. A gente vê um crescimento exponencial. Há uma década atrás, há muitos anos atrás, aí, 1 para cada 1.000, 1 para cada 10.000, hoje é 1 para cada 36. E o que está acontecendo? Está aumentando o número de autistas? Está aumentando o número de TDAH? Não, está aumentando, de fato, o conhecimento e o acesso direcionado para a avaliação, principalmente quando se refere ao autismo em mulheres, né? A gente falou muito sobre isso. Uhum. E TDAH, a manifestação é diferente. E aí, quando os profissionais estão direcionados para diagnosticarem da forma adequada, a gente consegue ter um acesso aí a colocar essa pessoa dentro do espectro. E aí eu fiz até uma analogia, né? O azul, se você pega um azul e coloca ele numa gradação bem mais clara, fica parecendo um branco. O azul, ele bem mais escuro, numa intensidade muito grande, ele fica parecendo um preto. Então, assim, há uma infinidade de manifestações, né? É claro que existe um escopo, existe um pré-requisito para que você chegue naquele diagnóstico, né? Os pré-requisitos básicos dentro do DSM, que é o Manual de Diagnósticos, mas dentro daquilo a gente verifica que é uma gradação de sintomatologia que a gente tem que observar. Camila, você falou aí sobre o autismo em mulheres ser muito mais difícil de diagnosticar. Conta pra gente por quê. A mulher, ela tem uma capacidade de olhar e fazer igual, que é o neurônio espelho. Isso é cientificamente comprovado. A mulher, dentro do espectro, não todas, mas uma grande parte, ela tem sintomas menos externalizantes, ou seja, ela tem a sintomatologia, mas ela não manifesta da forma como o homem. Então, pela capacidade que ela tem de imitar, que é uma habilidade que a gente inclusive avalia, né, principalmente lá na primeira infância, qual que é a capacidade de imitação dessa criança? A gente sabe que a imitação é um preditor, assim, para que haja um bom prognóstico. E no caso da mulher, ela tem essa capacidade devido ao neurônio espelho, que é de ver e fazer igual. Então, ela começa a se adequar àquele ambiente e ela começa a mascarar os seus sintomas. Não significa que ela não tenha mais aquela sintomatologia, mas ela não é tão visível quanto a dos homens. E eu vou aproveitar esse gancho aqui e, em primeira mão, também já falar, né, que a Camila está fazendo uma investigação de autismo em mim, né, um autismo aí
já, inclusive pelas ferramentas aí, ela colocou como autismo leve, a gente vai só levar para um profissional. E o que despertou isso em mim? Em buscar algumas, justamente o autoconhecimento. Algumas questões que me incomodavam e pessoas que me falavam, né? Por exemplo, dificuldade de abraçar que eu tenho. Eu tenho mais facilidade de receber do que ir e abraçar pessoas. Minha própria família eu tenho dificuldade. Então, isso eu nunca achei que fosse, né? E aí eu fui juntando muitas coisas, né? Dificuldade ali, por exemplo, se eu estou num evento com muitas pessoas estranhas, eu chego em casa e eu fico de ressaca, literalmente, eu vou para a cama. Então, várias coisinhas que eu fui juntando e com o acompanhamento e com esse atendimento que a Camila fez comigo de alguns, né? Alguns dias aí, foram muitas coisas fazendo sentido. E quando ela fala que na mulher também é muito mais difícil descobrir, eu acredito até por conta desse autodesenvolvimento. A gente aprende a se adequar ao ambiente, né? Adaptabilidade, né? Você vai querer se adaptar, porque o ambiente demanda isso de você. Exatamente. E as mulheres precisam ser aquela pessoa que se adapta facilmente. Ela tem que dar conta de tudo. Sim. As mulheres buscam muito mais isso, né? Provavelmente seja por isso essa dificuldade. E eu fui buscar ajuda da Camila depois de um comentário de uma pessoa. Eu estava no clube delas, num evento. Eu estava sentada com várias mulheres que eu ainda não conhecia. E eu sou essa pessoa que quero acolher, quero demonstrar que eu estou feliz por estar ali. Mas é um pouco difícil para mim. E alguém percebeu e fez um comentário, assim, que parece que eu era um pouco metida. E não era, sabe? E aí uma pessoa também me falou assim, eu percebi que você tem um pouco de dificuldade na hora de abraçar, e eu fui juntando as coisas, né, eu falei, gente, eu vou buscar entender o porquê disso, né, porque realmente não é uma coisa, assim, tão fácil para mim. E fui buscar a ajuda da Camila, que é uma pessoa, assim, muito competente, ela já tem anos que trabalha com isso. Ela, quando atendia o meu filho, na época, ela estava investigando o autismo no próprio filho, por ela ter ferramentas e ela ser um profissional da área também, né, na época que ela estava investigando, que ela estava atendendo o Inácio, ela descobriu o espectro no próprio filho e, mais recentemente, também na própria pessoa, né? Sim. Ela também. Então, é uma pessoa, assim, que está muito preparada para falar sobre isso, para trazer, né, essas ferramentas que fazem trazer à luz, né, esse espectro. Então, eu estou muito feliz de ter a Camila ao meu lado, ser essa pessoa também que está me ajudando aí nessa trajetória, nessa transformação, ajudou os meus filhos. E eu super indico, se você tem crianças, se você é essa pessoa também que tem desconfiança de algumas questões que te incomodam, que te trava, busca ajuda desses profissionais aqui, a Carol Campos, né, que é terapeuta, a Camila também, que vai fazer toda a diferença, gente. Eu falo que a gente não se autodescobre sentando numa cadeira e falando, hoje eu vou me autoconhecer. Não, a gente precisa de pessoas para nos ajudar, a gente precisa de ferramentas. Por mais que a gente ache, entenda, não, eu acho que eu devo ter isso sim, você vai precisar de pessoas que vão fazer o uso de ferramentas ali, que desenvolvem muitas vezes elas mesmas ou outros profissionais, para trazer realmente esse diagnóstico. E faz toda a diferença. A gente consegue entender melhor o que está acontecendo, a gente consegue não se cobrar tanto, a gente consegue entender os nossos limites. Agora, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil para mim lidar com algumas situações que antes eram muito mais desafiadoras. Libertador, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar ali se cobrando, por que eu não faço isso? Por que eu sou assim, né? Exatamente. Se sentindo estranha por algumas vezes também. Né? E é a sensação que nós temos. Alguns estudiosos estão usando um termo que se chama geração perdida. Porque há um tempo atrás, facilmente, pessoas como Fran, pessoas como eu, porque quem olha para a gente participando de um podcast, participando de uma palestra, participando de um clube delas, ninguém consegue atribuir determinadas habilidades à possibilidade da pessoa estar ali dentro do espectro do autismo, do TDAH, né? Mas, há um tempo atrás, isso talvez seria passado facilmente, rotulado, na verdade, como uma dificuldade de conversar, uma timidez, né? Hoje a gente verifica que isso é uma rigidez. Uma coisa que me chamou muita atenção na fala da Fran, quando ela fala assim, eu não tinha conhecimento a respeito daquelas pessoas, eu não conhecia aquelas pessoas, e é o não conhecimento. O que é esse não conhecimento? É a inflexibilidade cognitiva, que é uma das funções executivas mais presentes no autismo. Então, a pessoa que
tem essa rigidez, essa dificuldade com a flexibilidade cognitiva, ela vai ter dificuldade de se adaptar às novas demandas, se adaptar ao desconhecido. Então, uma pessoa como a Fran, que sabe se comunicar como ninguém, né? Uma comunicadora. Hoje você pode dizer, né, Fran, você é uma grande comunicadora, mas existe uma habilidade ali, um pequeno detalhe que é essa capacidade de iniciar diante do desconhecido. Como é conversar com uma pessoa que de repente eu não tenha conhecimento? É uma habilidade que a gente começa a avaliar dentro dessa linguagem pragmática, que é uma das habilidades que a gente avalia dentro do processo aí para a investigação. E uma dúvida que eu tenho, Camila, sobre isso, que tem os níveis, né? Que necessidade de suporte, que chama, né? Sim. E muitas vezes eu fiquei pensando nesses dias que a gente estava fazendo essas sessões de acompanhamento, eu ficava pensando assim, porque a gente tem ideia de o autismo ser aquela pessoa que fica com aqueles movimentos repetitivos. Aí a gente começa a pensar, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas tem algumas questões que são tão fortes que te coloca dentro de algum espectro ali, né? Essa questão mesmo do social para mim. E eu sempre achei que foi por conta de ser introvertida, que eu realmente, eu falo que eu desenvolvi, né? Eu não sou mais tímida, que eu era realmente também muito tímida na infância, né? A Camila teve a oportunidade de fazer entrevista com a minha mãe, né? Com o William, que é uma pessoa que esteve muito próxima de mim por muito, muito tempo. Então, teve falas deles ali também para a gente chegar, né, nesse diagnóstico. E o que mais, assim, para mim ficou claro é a questão mesmo do social, sabe? De chegar em casa depois de um evento, depois de uma palestra, e eu ficar esgotada, sabe? Ficar literalmente, assim, às vezes ter que ir para a cama, porque é muito difícil. E principalmente se tiver pessoas estranhas. Se eu estou num ambiente com pessoas totalmente conhecidas, é muito mais fácil. Eu até dei um exemplo para ela que no último café de um grupo que a gente participa lá, do Grupo N, a gente foi para um restaurante. E ela me perguntou sobre isso. Você necessita de ter alguém perto, sim? Eu falei, sim, eu necessito totalmente. Se não tivesse ninguém ali que era mais próximo, eu teria ido embora logo. Eu lembro que no dia a Carol estava do meu lado. E, assim, isso me dá uma certa segurança. É a questão do suporte, que você fala. Por que isso acontece? Por que a gente precisa? Mesmo as pessoas com espectro mais leve, qual que é a importância desse suporte para essas pessoas? Primeiro é interessante a gente dividir aí entre os níveis, né? Hoje existe o autismo no grau de nível de suporte 1, 2 e 3. A gente não fala mais, a gente não se refere ao autismo como leve, moderado e grave, como nas outras edições do Manual Diagnóstico. Mas no grau 1, 2 e 3, que se refere à questão do suporte mesmo. E no caso do suporte 3, são aquelas pessoas que precisam muito de suporte para as atividades de vida diária e para a comunicação. No caso do nível de suporte 2, aí uma questão mais moderada, e no caso de nível de suporte 1, é uma pessoa que, embora ela consiga ter uma independência, né, como eu e você sabemos nos comunicar, nós temos a nossa família, nós temos o nosso trabalho, enfim, em algum momento a gente vai precisar desse suporte por questões diferentes. Uma delas seria essa dificuldade de compreender a contento como que a informação está chegando para a gente. Então, a informação chega aqui, a forma de a Carol processar é num tempo diferente do meu. Então, de repente, a gente tenha uma dificuldade ali naquela situação específica de processar a informação no mesmo tempo que a Carol, né? No mesmo tempo que as outras pessoas que estão ali. Então, tem um delay. A gente fala que tem um delay. E devido a outra teoria que chama a teoria da mente, que é a capacidade de você entender como o outro está pensando e que o outro está pensando que é diferente do que você está pensando. É um pouco complexo, mas, na prática, é o que faz a gente começar a pensar assim, será que aquela pessoa não está sendo irônica? Será que ela não está com uma má intenção comigo? Então, a gente acaba sendo um pouco mais ingênua. Só que essa ingenuidade vai variar muito. E aí, às vezes, a gente até compreende ironia, sarcasmos, mas num tempo diferente. Demora um pouco. E aí a conversa já até mudou. Exatamente, eu já passei por muitas situações assim, que aí cai dentro dessa questão da ingenuidade, sim, de cair em golpes, de pessoas tá falando uma coisa, né, de forma sarcástica e eu não entender. E aí tudo isso
foi fazendo muito sentido quando a gente foi fazendo os testes, né? E agora vai ser mais fácil, então eu vou me dar assim, o tempo necessário, entender que está tudo bem. E esse grau leve, ele deve ser mais difícil de ser diagnosticado, né? Porque se confunde, inclusive, com outras coisas, como tendências comportamentais. O próprio TDAH. Há uma interseção muito grande entre o TDAH e o autismo, e às vezes é difícil de você entender o que é do TDAH, o que é do autismo, por isso que tem que ter muito critério na hora da investigação. E a Camila, ela é muito minuciosa. Ela, inclusive, ela investiga e ela traz as pessoas do convívio para trazer. E minha mãe trouxe elementos da minha infância, né? Adolescência, né? A pessoa que esteve comigo, né? O William, durante todos esses anos, trouxe várias coisas. Então, foi encaixando muito. Não é uma questão assim, de pegar um teste ali da internet e responder. Então, tem várias muito irresponsável, né? Dessa forma. Tem que ser bem profundo. Eu quero fazer uma complementação. Sim, claro. Porque nós estamos falando de tudo isso, chegamos aqui, Fran falou, eu também tenho os elementos. Mas uma das coisas mais importantes sim, o adulto precisa ser diagnosticado. Porque é tão comum falar da criança. Então, no consultório, eu lido com pessoas que vêm para um processo terapêutico e falam, eu vim aqui conversar com você como psicóloga porque meu filho, minha filha... Então, não é só a criança, não é o adolescente, é também o adulto. Porque as interações, elas estão cada vez mais difíceis e comprometidas, e quando as pessoas conseguem identificar que existe ali elementos que precisam ser modificados, facilita muito a interação. Então, questão adulto, não é só criança que vai ser diagnosticado, a gente tem que trazer essa questão dos adultos. Sim, é bem interessante isso, porque há um estigma muito grande, principalmente no caso do autismo, ser algo, e o TDAH também, para falar a verdade, sim. será uma prerrogativa da infância. Por exemplo, no caso do TDAH, aquele menino agitado, né? Eles rotulam muito, né? Trazem muito esses rótulos. O menino bagunceiro. O menino bagunceiro. É uma coisa, é uma coisa mais voltada para a escola, é aquele menino que tem dificuldade de ficar sentado na sala de aula, e é muito mais profundo do que isso. E, inclusive, quando não tratado, no caso da fase adulta, devido a esse déficit dopaminérgico, né, a pessoa não tem uma capacidade de sintetizar essa dopamina, ela pode ir para outros, procurar vou colocar subterfúgios, né? Então, vocês trouxeram aqui a questão financeira, às vezes pode se tornar um comprador compulsivo, né? Ou outros vícios. Então, é muito importante a gente entender que isso, na fase adulta, pode se tornar um problema gigantesco. E hoje eu consigo avaliar, né, pessoas vêm ao meu consultório para que a gente avalie aí aos 40, 50, 60 anos de idade, mas que querem compreender o porquê que elas agem daquela forma para conseguirem chegar na Carol e fazer um trabalho mais direcionado. Mais estruturado, né? E está muito comum esses diagnósticos tardios, né? É aquela questão das pessoas realmente estarem tendo mais acesso a informações, os profissionais também estarem se preparando, as pessoas estarem querendo mais se autoconhecer. Não é questão de epidemia, né? A gente ouve também, a epidemia de autismo, não. Lógico que tem que ser uma coisa muito bem elaborada, né? Embasada também com profissionais, não pode simplesmente fazer. Tem aí muitos testes de internet. Se você for buscar, eu quero ver se eu sou autista lá. Na internet você vai achar, você TDAH, então isso é muito complicado. Olha, inclusive eu conheço pessoas diagnosticadas com TDAH que nem fizeram teste. Exatamente. Mas assim, você pega ali lê na internet alguns dos sintomas, olha, eu sou assim, assado, né? Vai lá e a própria pessoa já passa o diagnóstico para o médico e já recebe ali a receita de Ritalina. Sim, nossa, faz um uso indiscriminado da Ritalina e esse é o grande problema, porque existe uma hierarquia de tratamento. Então, às vezes a pessoa erroneamente tratada, né, diagnosticada e tratada como TDAH, mas ela tem um outro problema, né, uma outra questão que é, por exemplo, às vezes ela tem uma bipolaridade, não é? Às vezes é até uma comorbidade, ela é bipolar, mas também TDAH. Só que a gente precisa de trabalhar primeiro a bipolaridade para depois, se houver resquícios do TDAH, a gente conseguir trabalhar esse TDAH dela. Porque senão, esse psicoestimulante pode fazer um efeito muito grande em outras áreas. Olha como que isso é sério, né? Caos. Desinformação. Eu poderia aproveitar então, Camila, já que a gente está falando sobre isso, e explicar como que funciona esse processo do diagnóstico mesmo, da forma correta? Sim.
Então, vamos lá. Como eu disse, em relação ao TDAH, o que é o TDAH? É um déficit de função executiva, alterações nas funções executivas responsáveis pela tomada de decisão, essa dificuldade em organização, dificuldade com tempo, planejamento, né? Tudo que a Carol já trouxe, isso nada mais é do que função executiva. Então, a gente fala de uma disfunção aí. Então, a gente tem que avaliar se existe essa disfunção executiva, verificar como que é a aplicabilidade disso no dia a dia, né? Como que em diferentes situações, porque, por exemplo, para a gente verificar se há um TDAH, às vezes a pessoa está numa situação ali complexa, num ambiente, ela está se manifestando daquela forma naquele ambiente, mas no outro ambiente ela não se manifesta dessa forma. Ou às vezes é uma questão de momento. Ela está com um pensamento acelerado, ela está numa situação que está promovendo essa sintomatologia para ela. Porém, dentro do DSM, a gente sabe que apenas com a manifestação antes dos 12 anos é que a gente consegue fechar um diagnóstico. Então, a gente tem que verificar, né, resgatar a trajetória dessa pessoa desde a infância, verificar se há possibilidade de outras pessoas trazerem essa soma, aí, como foi no caso da Fran, a mãe, né, esposo, filho, as pessoas que estão próximas, para verificar qual que é a percepção dessas pessoas e trazer elementos dos próprios testes. Mas eu falo que vai muito mais do olhar de quem está avaliando do que no teste. O teste ele é importante? Né, os testes psicométricos eles estão aí para nos direcionar, mas o olhar é que faz toda a diferença. O mesmo se deve ao autismo. No caso do autismo, muito antes. Né, a gente consegue hoje avaliar autistas com menos de 1 ano de idade. E quanto mais cedo, melhor. Mas é necessário que a gente tenha esse olhar. Por quê? Porque não é somente aquele autismo clássico, com aquela sintomatologia ali evidente, que a gente tem que ter essa percepção. Somente depois a gente verificar a manifestação em diferentes situações é que a gente consegue perceber que existe, por mais que sutil, aquela sintomatologia ali. Verdade. Eu quero incentivar as mulheres, inclusive, porque a gente trabalha com mulheres, né, que têm alguma desconfiança, que tá tendo problemas, assim, que muitas vezes não consegue se desenvolver em alguma área, procrastina, tem muita dificuldade de organização, né, como, por exemplo, de tempo, dinheiro, espaço, procurar entender o que está acontecendo. Eu, antes de buscar essa ajuda, né, de me autoconhecer e ter a ajuda dessas profissionais, eu tinha muita dificuldade com tudo. Eu me achava uma pessoa incapaz de estar no meio das pessoas, me achava incapaz de ser uma empresária, né, que hoje já consigo, né, já tenho aí algumas empresas e bem-sucedidas. Eu me desenvolvi, porque eu busquei ajuda. A partir de percepções no meu comportamento que me prejudicavam em algumas coisas, eu fui buscar essa ajuda. Então, eu incentivo para você que tem essas desconfianças, se alguma coisa está te travando, pode ser que tenha alguma coisa que você precisa descobrir e você vai contar com a ajuda dessas profissionais maravilhosas que já estiveram aqui falando. Então, não deixem de se dar essa oportunidade, porque muitas vezes o seu crescimento está dependendo de você se autoconhecer e de ter essa ajuda tão necessária. E eu, quando recebi esse último diagnóstico, trazido pela Camila, ela me trouxe uma fala assim, como que aquilo chegou para mim, como que a gente fica, né? E receber um diagnóstico, qualquer coisa não é uma coisa das melhores, né? Mas eu falei que foi como um alívio, porque quando você entende, porque algumas coisas acontecem, fica mais fácil, a partir daquele momento também, você continuar. Então, você vai se respeitar muito mais, tem os limites. E você também não precisa se limitar, porque tem coisas que você vai conseguir fazer muito mais. Ela trouxe exemplos assim, que me deixou assim, muito mais animada. Ela trouxe exemplos de pessoas muito famosas e super desenvolvidas aí, da mídia, né, que a gente conhece, que é o Elon Musk, né? Sim, falei, gente, eu não sabia nem que eu tinha autismo, né? Olha, eu também não sabia. Sim. Várias pessoas, e aí ela contou da Letícia Sabatella, que descobriu recentemente, ela foi falando várias pessoas. Então, gente, isso traz algumas questões, limita algumas coisas, sim, mas também te traz muitas outras possibilidades, né? Você também tem um pensamento aflorado para muitas coisas, então, de repente, você vai ser essa pessoa também que vai se aflorar e vai desenvolver muitas questões aí.
e vai ajudar o mundo, né, a se transformar. Eu quero continuar ajudando pessoas também. Agora, me conhecendo melhor, vai ser até mais fácil para mim. Sim. Existe uma genialidade em todas as áreas. Tudo que é diferente tem uma genialidade. Então, isso é muito importante. Todo mundo é diagnosticado no tempo certo. É o tempo que tem Porque que ser, tem que né? estar preparada para ouvir, você tem que estar preparado para receber também. Nem sempre as pessoas estão preparadas, né, Camila? Não, existe Então, um luto, né? existe um Algumas luto pessoas ali. passam por esse luto. Eu vou deixar de ser quem eu era e vou passar a ser essa pessoa. Agora, eu quero sinalizar que uma coisa que eu falo muito em consultório. Depois que você recebeu o diagnóstico, o que você vai fazer com ele? Exatamente. Eu falo isso muito no consultório. Porque eu quero dizer assim, você que precisa fazer, você que quer fazer, precisa usar isso como potencializador. Exatamente. E não como muleta. Sim. Muito legal, gostei. A Camila trouxe uma questão também, que ela falou da criatividade. E ela falou, e eu fui pensar e falei, gente, faz sentido. Ela falou, Fran, tem muitas coisas que eu tenho certeza que no Clube Delas foi de você, foi ideia sua. Lógico, tem muitas pessoas ajudando, e a gente tem aí muitas pessoas para contribuir, isso é muito bom. Mas tem muita coisa que é da Fran também, da criatividade da Fran, da cabeça assim, acelerada, né, que o TDAH tem, né? E que é o lado bom também, né? Exatamente. Tudo tem um lado com que a gente certeza, pode aproveitar. Né? Tem muito E a gente lado tem que bom. dizer assim, ó, a empresa é sua. Eu te falava muito Exatamente. isso, né? Eu continuo repetindo, a empresa é sua. A criação, o pensar assim, a flor que eu vou colocar na mesa, o detalhe que eu vou ter, isso é seu. Exatamente. E ninguém tira isso de você. Então, quando a gente, mulher, à frente de empresa, coloca a nossa energia ali, a gente também tem que saber se apropriar daquilo e dizer assim, sou eu, fui eu quem fiz. As pessoas vêm comigo, as pessoas estão comigo, mas fui eu que fiz, eu que olhei, eu que chorei e que ri diante das situações, né? E quando a gente recebe essa informação seja do TDA ou seja do autismo, qualquer outra situação, a gente tem que pensar, com essa novidade, como que vai ser a minha vida a partir daqui? Sim. Exatamente. E não que a gente queira romantizar a neurodivergência, porque a gente sabe que existe uma caminhada muito complicada assim para muitas famílias, né, para muitas pessoas que ainda não se encontraram ali diante desse diagnóstico, pessoas que acabam tendo comorbidades como a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. Mas a gente sabe que quando ela é direcionada, há uma possibilidade de ter uma neuroplasticidade cerebral, que é o que a gente trouxe, esse termo, né, para o nosso diálogo. Então, o cérebro é incrível. O cérebro, ele cria formas de se adaptar. E é nessa adaptação que o cérebro encontra um espaço que é só dele. E aí, traz para a gente essa possibilidade de pensarmos fora da caixinha, de termos os nossos hiperfocos, de gostarmos tanto daquilo que a gente faz, quando isso se torna um hiperfoco, que a gente faz muito bem feito, porque aí é na constância, né? É no muito fazer e com base na criatividade, isso se torna assim, um potencial muito grande, que eu acho que ela agregou isso para o Clube Delas, que é o total diferencial. Eu achei muito legal uma fala sua, eu sempre tenho algumas ideias assim, e às vezes eu mando para Camila, a Camila fala assim, nossa, quando eu vejo que é um áudio seu, eu já sei que a ideia é boa. Eu gente, adoro fiquei tão áudio feliz, eu fiquei tão feliz, porque isso realmente me motiva. Realmente, eu assim, quero o tempo inteiro estar criando alguma coisa, estar realizando, né? Sendo incentivada também pela Carol. Gente, e faz diferença. É bacana. Ô, Carol, você tem algum caso de sucesso, assim, a gente está falando aqui dos muitos casos diagnósticos, por exemplo, passou pela Camila, já foi diagnosticado aí, por exemplo, né? Chega para você para dar aquele norte ali, uma estrutura para a pessoa seguir, realmente conseguir colocar em prática. Você tem casos de sucesso? Eu vou trazer de trás para frente da sua pergunta. Tá. Então, uma pessoa chegou para mim no consultório há uns 3 anos e ela disse assim, eu tenho muitas coisas que ninguém tem, eu vejo coisas que ninguém vê, eu percebo coisas que ninguém percebe. Eu falei, ok, então deixa eu entender como você vê. E fui até ela para entender que caminho que ela fazia. A gente organizou grande parte de situações que ela trouxe para mim, para a gente trabalhar, né? E ela foi embora e a vida estava funcionando. Até que um dia ela falou para mim assim, vamos tomar um café? Porque eu, psicóloga, também me permito tomar café com o cliente, que é uma das coisas que é muito polêmica até na minha atuação, mas é isso, eu sou polêmica de toda forma. E quando a gente foi tomar um café, ela falou assim, Carol, me indica uma pessoa para
porque eu preciso de um diagnóstico do autismo. Eu já tenho certeza que eu tenho autismo. Eu falei, ótimo, que bom que agora está tudo pronto para você identificar, para você validar isso. Concordo com você, já tem sim algumas coisas. Só que eu, sem diagnosticar, sem trabalhar especificamente com essa avaliação, porque é uma avaliação, como a gente viu aqui, que envolve um detalhe que eu não vou fazer dentro do consultório, porque eu posso ser leviana. E aí eu disse para ela, fala aqui com a Camila. Já mandei contato logo no WhatsApp, ela imediatamente fez a mensagem e as duas marcaram. E aí hoje a Camila falou, que impressionante. Eu falei, viu que ela estava pronta para aquele momento? Então eu não sou a pessoa que vai dizer assim, Fran, procure agora identificar isso. Primeiro eu vou fazer o modo sobrevivência. Vamos para a sobrevivência. Porque na hora que você tiver o diagnóstico, às vezes a pessoa pode usar, não que a Fran vá usar, mas eu já tive casos em que a pessoa usava isso. Entendi. Mas eu não faço porque eu tenho... Não, você não faz já sabendo que você tem, agora que nós vamos fazer mesmo. A minha cobrança é muito maior. Exatamente. Quando ela chega com o diagnóstico. Eu falo, diagnóstico você já tem, agora vamos trabalhar. Então, quando essa pessoa, que é a Rebeca, fez esse contato, as duas se conectaram demais. E a Rebeca trouxe para mim uma resposta falando assim, pronto, me encontrei, agora estou aqui. Aí ela encosta numa reunião que nós tivemos, ela encostou numa outra, contou, aí a outra veio e falou, a outra também é cliente. Carol, eu também quero. Eu falei, agora você também está pronta, você também pode ir, vai. Ai, que lindo. É uma corrente de desenvolvimento. Uhum. Agora, antes de trabalhar as ferramentas, como eu posso trabalhar, eu não sou a pessoa que vai chegar já de imediato e vai falar, vai para Camila. Então, tem situações que a pessoa já teve o diagnóstico e a gente continua trabalhando esse desenvolvimento. Porque tem que organizar o espaço, tem que organizar o tempo. Tem que saber lidar melhor. Olha só, eu só fui para Camila agora. Olha o tempo que eu fiquei com a Carol, né? Aí a Carol você me preparou. Faz todo sentido isso daí, né? Você deixa a pessoa, assim, num nível já preparado e vai ter a maturidade para receber o diagnóstico e continuar no movimento, né? E esse cuidado da Carol mostra o quanto ela é profissional no que ela faz. Por quê? Ela sabe que para que chegue nesse diagnóstico é necessário aparar outras arestas. É necessário que a pessoa já venha com um aparato. E é o que os profissionais da área médica, né, os psiquiatras e os neurologistas, eles também fazem. Então, eles vão primeiro vir com essa hierarquia, que é o que a gente trouxe aqui agora há pouco, essa hierarquia. Primeiro, vamos trabalhar esse sintoma de depressão, de repente tem um traço de depressão, esse sintoma de ansiedade, vamos ver o que sobra disso aí. Continua o sintoma? Esse sintoma permanece? Então, pode ser que seja de fato um TDAH, um autismo, um transtorno correlato, né? E eu acho que é interessante fazer com muita propriedade, como a Carol traz, e com muita responsabilidade. A gente tem que ter muita responsabilidade nesse processo. Eu sou da época que não se tinha tanto diagnóstico assim. Né? Eu formei em 2010. Então, nós estamos falando aí de 14 anos. Esse ano eu completo 15 anos de formado. Então, assim, final do ano, né? 14 anos de formada. Então, quando eu recebo essa informação do que não está legal, eu falo assim, vamos trabalhar primeiro o comportamento. Porque depois, com o diagnóstico, você fica muito melhor. Então, tem pessoas que têm uma tendência a dizer assim, mas não funcionou. Não, é o tempo das coisas. Então, a Camila posicionou muito bem isso, é o tempo das coisas. Nem sempre a gente está no momento de receber a informação. Olha aqui, nem sempre. Nem sempre a gente está no momento de receber a informação. E o universo, ele traz isso para a gente. Quando eu falo universo, cada um conecta com a própria crença, né? E eu falo que essa situação mesmo de hoje, deixa eu contextualizar essa situação como foi. Que eu acho que é importante a gente trazer isso também, que foi... No ano passado, eu tinha que enviar as cartas. Então, uma turma participou do Planejando e Realizando em 2022, 13/12/22. E quando eu fui fazer o envio das cartas, eu falei, Fran, vamos lá em casa que já vou pegar a carta e vou te entregar. E a Fran foi super empolgada. Eba, vou pegar minha carta. E ela tava, nossa, tô super ansiosa, minha carta. Querendo ver o que eu já realizei. Ver, como assim? E aí, quando ela chegou lá, eu fui pegar as cartas e eu olhei. Cadê? E eu falei, cadê as cartas? Fiquei super frustrada. Sei pra onde. E ela ficou super frustrada. E é claro, eu também ficaria, né? Criei aquela expectativa. E ontem, eu resolvi organizar algumas coisas, porque eu tô mudando, fazendo umas mudanças. E essa carta apareceu. Essa não.
algumas, eram 4 que ainda estavam comigo. E uma delas eu falei, gente, mas até a pessoa participou, nossa, mas ela estava aqui. Então, quando a Fran recebeu, nossa. E ela disse, agora está no momento. Porque concretizou tudo. Tem coisa que você concretizou, algumas coisas você concretizou no ano passado. Isso, exatamente. E quando ela fez de novo o registro dos projetos do próximo ano, ela já fez ali as novas anotações, ela falou, opa, tem mais coisa, tem coisa que estava lá, mas eu queria ver ainda. E essa informação chegou no momento certo. Então, existe o tempo das coisas, existe o tempo das pessoas. E o que aconteceu com a carta, por exemplo, que precisava chegar no momento certo, é a mesma coisa que acontece com o diagnóstico. Ele tem que chegar no momento certo. Se o diagnóstico tivesse chegado para você no início do ano de 2023, exatamente, você não estava pronta, porque você estava executando tudo que você estava executando, essa expansão, esse crescimento. Eu precisava passar por tudo que eu passei. Não cabia um diagnóstico. Sim. Então, dentro do processo, eu falava, como é que você vai encarar, então, essas pessoas? Vamos? E ela falava, mas aí eu tenho que ir, mas como que vai ser? Eu tô até arrepiando para falar. Mas assim, como que vai ser? Eu falava, vamos, só vamos. Então, eu trazia junto. Eu falo que dentro de um processo de mentoria, a gente vai para frente de combate, se precisar, junto com quem está fazendo o processo de mentoria. Exatamente. Porque o mentor, ele tá ali para isso. E a Carol entrar... é muito assim. Em campo, se precisar. Eu tenho que entrar junto, vamos lá. Então, eu fiquei muito feliz de saber que essas peças todas se encaixaram, porque a minha sensação era essa, de que ainda tem peças para se encaixar. E hoje eu vi que elas todas chegaram no lugar que elas precisavam estar. E, coincidência ou não, hoje foi o dia do diagnóstico, né? Hoje pela manhã. Por isso que eu falei com você, são tantas as emoções, né? Hoje aqui. Tudo tem um porquê, né? Como a Carol falou, tudo tem um tempo determinado. Isso, inclusive, é bíblico. Tudo tem um tempo determinado debaixo da terra. A gente tem que se apossar disso. Se tivesse atropelado esse processo, talvez você teria paralisado lá atrás, né? Exatamente. E a gente precisa registrar o dia, né? Hoje é o dia 12 de agosto de 2024. E quando você fala a data, ainda que a gente vai trabalhar aqui de forma temporal com esse conteúdo, né? Você materializa as coisas. Então, é o concretizar de muita coisa que você veio fazendo até aqui. E eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de estar com você até aqui. E de estar com vocês aqui hoje, sim, né? Fazendo a construção disso tudo, porque é maravilhoso. E a Kátia agora vai passar para vocês também uma questão aí, trazer essa pergunta, né? Que para ela é muito importante, que é da área dela. Então, vou deixar com ela. Obrigada, Fran. Eu amo histórias, né? E depois que eu comecei a se despertar mesmo para o autoconhecimento, que cada um tem o seu, né? A sua forma. Eu adoro ouvir das outras pessoas também como que foi. Então, a pergunta como vocês se despertaram para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento? Vai primeiro, porque eu tenho que organizar muitos anos na Peraí que as fichas estão caindo aqui. Até mesmo porque para a gente ajudar outras pessoas a se desenvolver, a gente precisa primeiro se autodesenvolver, né? No meu caso, está muito claro isso devido à minha trajetória aí dentro desse espectro, né? A neurodivergência. Mesmo antes de descobrir que eu era autista, eu já tinha muitas questões assim voltadas. Uma coisa que é interessante trazer do autismo é que o autismo, não que a gente não construa, mas ele tem uma construção precária da identidade. Então, por isso é que é importante que a gente se apoie no autoconhecimento, justamente para que a gente construa isso. Então, não era incomum eu pensar, quem sou eu? Quem é a Camila? Eu não conseguia elaborar o que eu pensava, que é outra característica do autismo, que é a lexitimia, a capacidade de você elaborar o que você está sentindo e o que os outros estão sentindo. Então, devido a essa incoerência aí, essa dificuldade que eu tinha de me colocar diante do espaço, né, do meu espaço, e nas interlocuções com as outras pessoas, que eu comecei a procurar por autoconhecimento. E eu falo que hoje o autoconhecimento é o meu hiperfoco, né? A gente estava até falando sobre isso, né, Fran? O quanto eu amo
estudar sobre isso, sobre as soft skills, sobre comunicação, que era uma dificuldade, né, uma prerrogativa, né, do autismo, uma dificuldade que eu tinha. Me comunicar no tempo certo, da forma adequada, me colocar, iniciar uma conversa da forma adequada e me conhecer também em outras áreas, né? Então, eu acho que isso vem dessa minha trajetória, essa trajetória aí com o autismo na neurodivergência. Nossa, e é tão lindo quando a gente vê que os resultados, né, são excelentes, porque olha como que elas comunicam. Exatamente. Né? Nossa, a gente vai tanto buscar isso que a gente acaba realmente se desenvolvendo. Muito, Tudo é aprendido. Né? O cérebro, a gente falou de neuroplasticidade, o cérebro ele pode aprender sim. É treinável, né? Inclusive os autistas, né, de suporte 2 e 3. Você deu até o exemplo hoje do Bernardo e do filho da Bárbara, do Conrado, quanto que eles se desenvolveram. Isso, né? Por quê? Porque as mães, né, muito atentas aí, né, entenderam sobre isso e dão esse suporte, né? Tem até um nome, né, Fran? Aliás, eu não gosto muito desse termo. Mãe de autista não gosta muito de ouvir isso. Mas eu entendo das pessoas, quando as pessoas dizem, porque elas não sabem se colocar diante dessa situação. Mas é muito comum a gente ouvir assim, nossa, não tem cara, o seu filho não tem cara de autista. Mas por quê? A Bárbara fala que as pessoas falam muito isso. Né? Muito isso com o Conrado. É muito espontâneo até. Eu acho que é muito espontâneo, né? Porque a deficiência, primeiro a gente falava de deficiência, a gente não falava de divergência. Sim. E quando falava de deficiência, era faltar alguma coisa ou ter alguma coisa que é visivelmente... A ideia está declarado ali. Sim. Então, é visível. Sim. Então, a gente vai, se a gente for lembrar de todas as outras deficiências, a gente vai pensar dessa forma. Mas hoje a gente fala da divergência, eu sou diferente. Sim. Né? Tem algumas características que são diferentes. E eu volto a fazer a mesma pergunta, porque eu vou continuar insistindo nisso. O que não é divergente? Quem não é divergente? Você me fala, quem não é? Porque todo mundo tem... Eu acho que o mundo tá, né, essa situação atual que nós estamos vivenciando, ela é tão disruptiva, vou trazer ela é tão disruptiva que ela leva a gente para hoje eu falo que não é artigo de luxo procurar por um psicólogo, procurar pelo autoconhecimento. Não é artigo de luxo, por quê? Porque deveria ser item de cesta básica. A gente precisa de ter esse conhecimento para a gente prosseguir, né? Para a gente ter essa qualidade de vida. Então, realmente, há essa possibilidade da gente, através do autoconhecimento, a gente verificar o que precisa ser trabalhado, sanar essas arestas. Ontem eu ouvi de uma tia minha, né? Ontem a gente estava reunido entre família lá, ela falando, Camila, eu vejo você, eu não consigo acreditar que se trata da mesma pessoa. Aquela menininha que parecia que estava aérea, sabe? Aquela menininha que não conseguia falar, que não conseguia se posicionar, que não conseguia se defender. É essa Camila hoje? O mesmo a gente pode falar da Fran. Olha que mulher! Eu era tudo isso aí que você falou também, viu? Não consegui me posicionar, muito retraída, com muita dificuldade de interação, e hoje eu consigo. Ou seja, eu consegui, né, me autodesenvolver. Sim, isso é incrível, isso é lindo. Muito bom. Eu falo de tempo, eu vou fazer resgate no tempo, né? Então, vamos lá. Resolvi fazer turismo primeiro. E aí, na época, né, que ou era fisioterapia, ou era turismo, eram as profissões que estavam em alta em 1999. E fui para o turismo. O turismo, ele expande a cabeça. E a gente quer pensar em como que eu viajar, eu vou trabalhar com o quê? Então, eu fiz toda essa expansão. Dentro do turismo, eu falei, mas essas pessoas precisam se desenvolver. Eu tenho habilidade para desenvolver pessoas. Então, eu fui abrir uma empresa júnior em 2000 e trazer pessoas que eram da faculdade de turismo para poder trabalhar no mercado e desenvolver essas pessoas no mercado. E ali, liderando pessoas, eu falei, mas eu estou liderando pessoas conhecendo apenas sobre os assuntos relacionados a turismo? Então, deixa eu começar a abrir livros. Até uma amiga falou, Carol é pesquisadora já de muito tempo. Então, eu comecei a estudar nos livros de desenvolvimento, comprava muito livro, comecei a estudar por conta própria. Então, bem autodidata nessa área, até que eu fui para pós-graduação em administração, porque eu falava, eu tenho que gerenciar pessoas, então eu tenho que fazer administração. Mas na administração eu falei, não, eu tenho que aprender sobre psicologia.
Mas então eu vou fazer uma pós em psicologia. E um professor falou, não existe uma pós em psicologia ou um mestrado em psicologia. Existe você fazer a formação em psicologia para poder entender quais são todos esses elementos que a psicologia vai te dar. E fui para psicologia e sempre com aquela sensação assim, tá faltando alguma coisa, sempre faltando alguma coisa, porque uma área se encaixa na outra e ela é complementar. Então, quando a gente fala de estudar, achar que não é satisfatório, que não está suficiente, eu tenho essa característica também, de querer sempre aprender mais. E nesse processo, primeiro, de busca por conhecimento, eu tive que me desenvolver também, para conseguir lidar com todo aquele conhecimento que eu estava absorvendo. Até que, já formada em psicologia, eu me deparei com a questão da ansiedade. Então, a maior característica, o que me faz assim, abrir frente para a tríade, para as outras ferramentas, era a questão da ansiedade. Eu, no nível de agitação muito grande, numa impaciência muito grande com a velocidade das pessoas, eu falei, eu preciso entender o que é isso. E eu comecei a estudar sobre a presença, sobre o poder de estar no aqui e agora. E aí foi quando eu olhei para mim e falei, nossa, mas essa velocidade, ela realmente é fora de contexto. E como é que eu vou desacelerar? E eu comecei a buscar as ferramentas que me desaceleravam, e aí já em consultório, fazendo atendimento clínico, né, na psicologia, com a psicologia, comecei a dizer para as pessoas, você também pode usar essas ferramentas. Então, o que eu aprendi, apliquei em mim, como você coloca, né, você colocou anteriormente, eu comecei a replicar. Então, você tem que viver aqui agora. Você tem que entender o que está acontecendo aqui agora. Você tem que responder frente a essas situações de forma diferente do que você tem respondido hoje. Então, o meu processo de desenvolvimento, ele acontece nessa ajuda a pessoas, nesse apoio a pessoas, muito a partir do que eu vivi. Eu trabalhava recrutando pessoas, selecionando pessoas para a empresa, também, no momento da psicologia. E aí eu comecei a ter reações físicas, com o volume de trabalho, com os estresses que eu estava vivendo. E aí uma médica perguntou, você é ansiosa? E ela estava assim, no espelho, porque eu perguntava isso nas seleções que eu fazia. E quando a pessoa falava, eu tenho como característica ser ansiosa, eu falava, ansioso você pula, porque todo mundo é. Uhum. Né? Eu falava, pula. Mas quando ela me perguntou isso, eu falei, não sou ansiosa. Porque eu falo que aliás, eu não me vejo como uma pessoa ansiosa. Na velocidade que ela considerou, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Eu posso me colocar dentro desse quadro, sim. E eu estou dizendo para as pessoas para não se colocar... Aliás, você é também, então todo mundo é. Todo mundo tem níveis de ansiedade diferentes. E no meu processo de desenvolvimento, eu falei, agora quais são as ferramentas? Então é muito disso. Você tem um diagnóstico? Me dá agora. Quais são as ferramentas para lidar com isso? Então, meu processo de descoberta para a tríade, ele foi embasado, ele foi fundamentado nos quadros de ansiedade. Então, as pessoas se veem desorganizadas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, porque elas não param para se perceber. Não para perceber que o ambiente está impactando, que o tempo está impactando, que a falta de dinheiro estressa. Então, essa foi a minha trajetória. E de lá para cá, a gente não consegue mais sair. Uma vez que você cria as ferramentas, você fica também ali, Sim. Você é elemento dela. Não retrocede. Mas é muito bom, né? Essa questão demais. de ajudar também. E uma característica muito forte dela é de sempre ir para ação, né? Recebeu uma informação, recebeu um diagnóstico, e aí? Vamos fazer. O que nós vamos fazer a partir daqui? Exatamente. Bem, está chegando ao fim, né? Esse episódio maravilhoso. Estou muito feliz, né, com esse retorno e muito grata por essas duas aqui estarem aqui nessa reinauguração e muito feliz por ter mulheres assim tão maravilhosas, competentes, profissionais assim de muito resultado, né, no clube delas, a Carol e a Camila, que estão desde o início, e eu quero já expressar aqui minha gratidão mais uma vez. E você, que também é uma profissional que trabalha com autodesenvolvimento, também quer participar do nosso podcast, também entre em contato com a gente. Nós queremos trazer mulheres que realmente transformam, assim como a Carol e a Camila. No clube delas a gente se preocupa muito com a questão também do autodesenvolvimento, não apenas negócios. Mesmo porque para a gente ter sucesso nos negócios, a gente precisa primeiro se autodesenvolver. Então, mais uma vez, muito obrigada, Camila, Carol, Kátia, muito obrigada
por nos possibilitar fazer aqui o nosso podcast, né, no Way Connect, esse super estúdio que, se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, esse é o lugar. Entre em contato com a Kátia aqui através do Instagram, do WhatsApp, e vou deixar aqui rapidinho para elas também falarem sobre as redes sociais, os trabalhos delas. Vou passar aqui Carol, depois Camila, e finalizando com a Kátia. A Tríade das Emoções, edições acontecendo 3 vezes ao ano, Planejando e Realizando é um outro evento também para a gente gerenciar o tempo, principalmente, a gente gerencia a agenda e organiza também esses projetos futuros. São os 2 principais eventos que eu gostaria de deixar aqui, além dos atendimentos clínicos, que também acontecem, tem a possibilidade, tanto crianças, adolescentes e adultos. Camila também direciona pessoas para mim, eu direciono para ela. E o Instagram é Carol Campos Tríade. Ok, obrigada, Carol. Camila? Queria aproveitar a oportunidade para agradecer pelo convite. Foi, assim, inenarrável estar aqui com você. Foi uma conversa muito gostosa, muito produtiva. Foi, não foi? Então, mas a minha casa, Até Aprender, que fica no bairro Planalto, é uma casa voltada para as crianças. Os adolescentes e os adultos também são muito bem-vindos. A gente faz um trabalho muito bacana com a terapia assistida por animais. Então, as pessoas que vão ali, elas se sentem muito à vontade de estarem naquele espaço. E quem quiser conhecer esse espaço, quiser conhecer mais de perto, podem ir lá fazer uma visita ou pelo site, pelo Instagram, @Casa Até Aprender. Obrigada, Camila. Esse terapia com animais são com os cavalos? Não pelo espaço, né? Eu gostaria de colocar um cavalo. Inclusive, o meu próprio filho falou que, mamãe, coloca uma cabra aqui. Não, cabra não dá. Mas a gente consegue colocar coelho, a gente consegue colocar calopsita, a gente consegue colocar cachorro. Então, assim, os meninos gostam muito de ter esse contato com os animais ali. Não, parabéns. Bom, foi um prazer aqui conhecer um pouco mais de vocês, né? E esse assunto... Nossa, incrível, é muita coisa, muito profundo, né? Realmente é algo que tem que ser divulgado mais, né? E eu sou consultora de perfil comportamental, né? Trabalho aí com o mapeamento do perfil comportamental, que eu considero que é a porta de entrada para o autoconhecimento. Depois você compreende melhor quais são suas tendências comportamentais e a dos outros que convivem, né, com você. Aí vai ter várias outras ferramentas para poder aprofundar, explorar. Vai ter vários cursos, como o da Carol, né? Atendimentos com psicólogo e muito mais. Então, é só mais uma ferramenta aí para complementar. Obrigada. E eu quero agradecer vocês também que estiveram conosco até aqui. Pedir para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos. E mandem sugestões de temas também, mandem para aquelas pessoas que vocês entendem que vão gostar de ouvir esse assunto, mães, né, mulheres, principalmente, a gente falou muito aqui da questão de mulher, ou até de homens também. E muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Obrigada a todos. Obrigada.